Oi, boa tarde. Eu aqui de novo, Flávio, com vocês. Talvez esteja até sendo conhecido já de tanto aparecer aqui, mas graças a Deus estou aí, né? Todos nós temos um propósito aqui no mundo. Espero que o meu propósito seja esse, né? Denunciar o ego, né? Então, provavelmente é esse mesmo, que eu não tenho outra explicação, né? Porque a minha vida foi toda conturbada. Se vocês pensam uma vida conturbada, é a minha. E começou depois que eu comecei a ler o livro Poder Cósmico do Homem. Só que eu nunca desisti de ler esse livro. Já me pediram um monte de vezes para desistir, entendeu? Não desisto. Levei esse livro para várias pessoas lerem. As pessoas pegavam o livro, devolviam para mim, falando que não tinha entendido. Então, a minha vida realmente foi muito difícil nesses parâmetros, mas depois, agora com 57 anos, eu compreendi todo o processo, né? Então, quando a gente compreende todo o processo e sabe que Deus não faz nada, assim, não faz nada sem ser tudo já planejado, né, para as nossas vidas, a gente tem um ar de satisfação, uma certeza, né, uma confiança em Deus muito grande. E é essa confiança agora que eu estou tentando passar para vocês aí, entendeu? O segundo vídeo, então, né, o segundo aqui, eu falei da diferença entre o ego e a essência, o nosso eu divino, né, a nossa essência. Mas eu assistia muito aquelas preleções, né, da Lúcia Helena Galvão, né, que lá de Brasília. Ela é filósofa e fala muito bem das coisas, né? Então, sempre ouvi ela, graças ao meu sobrinho William também, que trouxe esses vídeos para mim. Então, aí eu comecei a ver os vídeos dela, né? Mas nada acontece por acaso. Quando Deus quer encaixar o quebra-cabeça, as coisas funcionam. E ela me falou sobre esse instinto animal de sobrevivência, né? Aí eu comecei a ligar as coisas, né? Instinto animal de sobrevivência, né? Que vive no ser humano e tal. E sobre o ego, né? E ela falou assim, desse ego. E que teve, quase todos os grandes filósofos teve problema com o ego, né? Até Jesus Cristo teve, né? 40 dias lá no deserto. Quem que estava perseguindo ele? O ego, né? Então, o ego é uma força da natureza, né? Está em todo o planeta, está numa formiguinha. Tenta pisar numa formiguinha, ela sai correndo por causa do instinto animal de sobrevivência. Todos os animais têm, e nós tivemos também, né? Quando nós passamos pela fase animal. Mas agora está na hora de a gente deixar o ego de lado, não viver mais como animal, né? Não ficar aí demarcando fronteiras, né? Não ficar querendo ser melhor do que ninguém, ninguém é melhor do que ninguém, todos nós somos iguais, todos nós somos... A nossa essência é a mesma, né? Não existe... A nossa matéria-prima é a mesma, a nossa matéria-prima é Deus. E se existe um manual de funcionamento no ser humano, é a nossa essência. Então nós já viemos com um manual de funcionamento. Já sabemos como voltar a ser Deus em Deus. Está dentro de nós. Então é uma questão de crescimento espiritual. Então, nesse segundo vídeo aí, deixa eu falar sobre o segundo vídeo, né? Senão eu falei que ia falar sobre o segundo vídeo e não estou falando. Então aí eu falei, né, sobre a diferença, né? A diferença entre os dois eus do homem, né? O eu verdadeiro e o eu falso, né? Ou segundo Yang, self, eu verdadeiro. Desculpa. E ego, eu falso. Ó, a diferença. Eu verdadeiro, que é a nossa essência, né? Morte, ilusão. Não existe. Eternidade. Nós temos a eternidade. Claro, nós vamos voltar a ser Deus, então nós somos eternos. Eu falso, que é o ego, morte real. Quantas pessoas aí estão achando que a morte é real? Né? Vivem com medo tremendo de morrer. Não precisa ter medo de morrer. A gente só desencarna. Eu verdadeiro, tempo e espaço, são ilusão. Então aí que está, quando eu recebi essas inspirações do plano espiritual, eles me jogaram lá para trás, né? Quando o tempo de Jesus, me levaram lá para trás,
E também jogaram lá para frente, entendeu? Me levaram assim, eu nas duas condições, me levaram lá no tempo de Jesus e também me levaram no futuro. Eu não vou ficar aqui revelando o futuro, porque não cabe a mim ficar falando, né? Mas eu sei o que eu passei e eu sei o que pode acontecer no planeta, né? Se eu fizer a minha parte. Então, a minha parte eu tenho que fazer. E meu futuro, com certeza, vai ser glorioso. Então, porque me mostraram já como ia ser o meu futuro. Mas não vou ficar falando nisso, tá bom? É questão de que a gente não conta os sonhos para ninguém, né? Então, o tempo e espaço são ilusão e o eu falso, tempo e espaço são reais, né? Então, o tempo e espaço aqui são reais, mas na realidade no plano espiritual não é. Lá é só o momento presente, o aqui e agora. Eu verdadeiro, todos os seres humanos são apenas um. Isso é verdade, todos os seres humanos, todos os seres humanos são apenas um. É Deus, é Deus, é tudo. Toda a humanidade é uma só. Então, toda a humanidade se individualizou, né? São milhões e milhões de pessoas, mas ela vai voltar e vai ser apenas um, porque vai voltar a ser Deus, né? É como uma pirâmide. Pirâmide é a base da pirâmide, e aí o cume da pirâmide. Então, vai voltar a ser Deus. Então, a humanidade é uma pirâmide, assim, normal, e Deus é uma pirâmide ao contrário, né? Conforme a pirâmide da pontinha de Deus vai para a base. Todos os seres humanos, apenas um. Eu falso, todos os indivíduos diferentes um do outro. Por quê? Quando a gente era animal era assim, a gente lutava pela nossa sobrevivência, lutava por um pedaço de carne, por causa de um pedaço de pão. A gente matava os outros por causa... Quando era animal, a gente não precisa mais lutar desse jeito. Nós não somos mais animais, somos seres humanos. Eu verdadeiro, predomina o amor. Quando você cresce em amor, em espírito e verdade, você vê Deus no próximo também. Eu falso, é o ego. Predominante é autopreservação, instinto, né? Instinto animal. Por isso que o ser humano age como um animal. Fecha fronteiras, vê o próximo como inimigo, fica escondendo coisas na firma, porque acha que se alguém pegar aqueles dados que ele tem, pode dar passar a perna nele, né? Então acha o ser humano como inimigo, não distribui amor. Gente, quanto mais você fizer pelo próximo, você está fazendo para você mesmo. São leis inquebrantáveis que existem aí, né? Então é só aprender e usar. Quanto mais você der esmola para os necessitados, você está se redimindo com as suas faltas, com os seus erros em vidas passadas. Quantos erros você fez aí em vidas passadas? Se você quiser se redimir, você tem que ajudar o próximo, gente. É verdadeiro, só existe Deus. Só existe Deus, Deus é tudo. Eu falso, Deus não existe. Quem está aí dominado pelo eu falso, fala que Deus não existe. Dois mundos, um promove a relação humana, outra sobrevivência animal. Eu verdadeiro, tudo divino, incluindo o ego. Entendeu? Tudo divino, incluindo o ego, porque o ego foi feito por Deus também. Justamente essa, para a gente vencer. Quem lê o Bhagavad Gita sabe que nós temos essa luta interna aí, né? Com os nossos próprios pensamentos. Então, o Bhagavad Gita já trazia, é uma Bíblia lá da Índia. Quem lê o Bhagavad Gita já sabe dessa luta interna que nós temos que ter aqui. E no Brasil, o Poder Cósmico é um livro aí, praticamente o Bhagavad Gita aqui do Brasil, né? Eu verdadeiro. Eu verdadeiro, tudo divino, incluindo o ego. Eu falso. Encarregado para a sobrevivência. Assista os 3 vídeos do Instagram e vão compreender melhor. Depois, agora vai passar o segundo vídeo, né? E o segundo vídeo, então, nesse segundo vídeo aqui, quando eu saí da sessão, o bendito desse ego já me acompanhou no carro. Eu estava dentro do carro, dirigindo, e 2 luzinhas me acompanharam. E eu estava assistindo o vídeo que eu tinha acabado de fazer no Instagram. Aí ele mostrava, olha, eu escurinho e os outros tudo clarinho. Ele me mostrava como inimigo, entendeu? O ego me mostrava como inimigo. Isso daí que me arrepiou todo, né, quando eu vi isso daí. E eu lembrei que essas 2 luzinhas, quando eu tinha lá meus 20 e poucos anos, quando eu ia dormir e tal, eram elas que bagunçavam. Eu sentia 2 coisas assim, né, que vinham
Então, essas duas luzinhas que me perseguiram no carro, eu percebi que era o ego. E aí, na terceira, aí eu passei a semana toda, porque fui intuído sobre o ego, né? Eu passei a semana toda chorando, gente, porque eu tinha descoberto o inimigo que me perseguia desde os 16 anos. Eu chorei que nem criancinha, é verdade. Chorei porque eu tinha descoberto quem me perseguia. Eu falei até para minha esposa que ó, eu descobri um segredo muito grande aqui na humanidade. Que a gente tem um ego, está com esse ego porque ele ficou 100 milhões de anos com a gente e a gente tem que dissolver ele. Eu fiquei chorando. A Cida não me compreendeu, né? Mas eu falei para ela, ela falou assim, você está ficando louco? Eu falei, não, dá uma nota de 100 aí para ver se eu estou ficando louco, então. Se eu rasgar, é porque eu estou louco, mas se não rasgar é porque eu estou são e normal. Eu estou são e normal e é isso mesmo. O ego realmente é o instinto animal de sobrevivência. E ele não quer que você passe para a base do eu divino. Ele vai prender você na base dele. Então você vai ter que lutar ferozmente contra o ego. Usa o livro Poder Cósmico do Homem, que ele ensina a dissolver o ego, tá bom? E agora eu vou passar agora o segundo vídeo e espero que vocês gostem. E depois eu vou passar a revelação, que é o terceiro vídeo. Aí vocês vão ver realmente como eu já fui inspirado. Só que no terceiro vídeo o Celso já não foi, que é um dos dirigentes mais poderosos que tinha na sessão. Ele não foi. Adivinha por que ele não foi? Porque o ego não deixou. O ego poderoso. E o ego é forte. E o ego está em todo mundo, entendeu? Inclusive no pessoal da sessão que estava lá comigo, entendeu? E para lutar contra o ego tem que lutar da maneira certa. Não é só você indo em sessão que você acha que você vai conseguir vencer o ego. Você tem que lutar com os seus próprios pensamentos. Isso é para todo mundo, não é só para a pessoa que frequenta espiritismo, coisa assim. É para toda a humanidade, para todo mundo. Então eu vou passar o segundo vídeo aí. Espera aí. 8h20 já? Tá bom. Todos são iguais perante a lei. Vai ficar para segunda-feira que vem, tá bom? Então, como foi dito, né, a justiça divina, ninguém pode passar pela justiça divina. Os 10 mandamentos estão ali, Celso acabou de ler. A gente viu que se você transgredir a lei de Deus, que todos estão transgredindo, né? A lei de Deus, ela primeiro tem que ser compreendida antes de ser transgredida pelo pessoal. O primeiro mandamento já fala, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Quantas religiões existem aí por aí? Dividindo o homem. Já é difícil a nossa evolução no planeta. Quanto que a gente acha que evoluiu desde quando Jesus esteve no planeta há 2020 anos? Quanto que a gente acha que evoluiu? Tecnologicamente evoluiu bastante, mas eu estou falando espiritualmente. Quanto que o planeta evoluiu? Se a gente for medir, eu acho que dá para medir com uma régua de 30 milímetros. A humanidade não evoluiu nada, não cresceu em espiritualidade. Está ainda batendo perna, está 2 passos para frente e 1 para trás. Por que não evoluiu? Porque o ser humano ele já tem uma grande obrigação de trazer aí o ser Deus em Deus. E já é muito difícil. A gente vai ter que lutar com o nosso ego. Nós vamos ter dentro de nós uma batalha tremenda, que é entre o ego e o nosso eu divino. Ou o eu verdadeiro ou eu falso, tanto faz, como você chama. Fora isso, ainda tem o karma. Se a pessoa transgredir os 10 mandamentos, ela tem que se manchou-se a encarnação perante os 10 mandamentos, tem que ir lá e dissolver essa mancha até ficar limpo, vai pagar o último centimo, aí vai voltar a evoluir de onde que estava. Então, a evolução espiritual no planeta praticamente não cresceu nada. Nós estamos aí parados. Até até o vírus do coronavírus evoluiu e a humanidade não evoluiu ainda. Então vamos evoluir, né? Vamos crescer.
Vamos ser Deus em Deus. Não foi falado lá que Pitágoras falou para nós que nós saímos de Deus, estamos transitando em Deus e voltaremos a ser Deus em Deus? Essa saída de Deus é um círculo fechado. Essa saída de Deus, né? Nós passamos por todos os reinos, mineral, vegetal e animal. Estamos entrando aí no bípede vertical. Já estamos no bípede vertical, que é a nossa condição de ser humano. Mas antes disso, nós recebemos os 10 mandamentos e os exemplos de Jesus para crescer em espírito e verdade. Então, a nossa evolução, vamos dizer assim, que se nós saímos de Deus e estamos transitando em Deus, só que essa saída de Deus e essa transição, segundo Pitágoras, com a sua vidente lá que tinha, só para você sair de Deus, passar pelo reino mineral, vegetal e animal, leva 300 milhões de anos. É muita coisa, gente. O ser humano já é muita coisa. Para chegar nesse estado que nós estamos aqui, de bípede vertical, nós já passamos por muita coisa. Então nós estamos, a partir de agora, voltando, né, a ser Deus em Deus. E como que cresce em espírito e verdade? A gente tem que vencer o nosso ego. Eu só vou fazer duas referências entre o ego e a nossa essência, que é Deus, né? Porque nós saímos de Deus, a gente já sabe como que era Deus, porque está tudo em nós. A gente não tem pré-requisito para voltar a ser Deus em Deus, basta ser um ser humano. Mas existe diferença entre ser humano, né? Para você crescer em espírito e verdade, e apenas você estar aqui no mundo e viver escravo do seu ego, né? Escravo da sua parte animal aí, que é forte, né? Que nos escraviza constantemente, que nos aprisiona. Então, uma grande, assim, a metade da batalha está ganha quando a gente percebe que dentro de nós existe um trabalho muito forte que tem que ser feito nesse sentido de evolução e crescimento. Então eu vou falar a diferença entre o ego, né, e o nosso eu maior, que é a nossa essência. Na nossa essência, a morte é ilusão. Nós somos eternos. Não existe morte. O ego, a morte é real. Na nossa essência, o tempo e o espaço são ilusão. O ego, o tempo e o espaço são reais. Na nossa essência, todos os seres são apenas um. É porque Deus é um só. Então, ele se manifestou de si, né? Aí nós passamos aí todos nós fomos emanados de Deus, passamos pelas nebulosas, depois dos espíritos brocos, fomos individualizando, e chegamos aí onde nós estamos agora. O ego não, todo indivíduo é diferente. Então, olha a diferença que existe entre o eu divino e o ego. O eu divino, o que predomina é o amor. O ego predomina a autopreservação, o instinto. Então, por isso que é difícil a gente vencer já o ego, porque é a autopreservação, é o instinto. E por isso que a gente tem medo de evoluir e crescer. Porque a gente vai partir para um desconhecido, mas não é desconhecido. Na nossa essência, nós saímos de Deus. Então temos que voltar a Deus com a nossa percepção mental, evoluir e crescer em espírito e verdade. Nosso eu divino, né, nossa essência, só existe Deus. Deus é tudo, não há algo que não seja Deus. Um grãozinho de areia é Deus. Se esse grãozinho de areia deixar de ser Deus, ele volta a Deus. O ego, Deus não existe. Quantas pessoas você encontra aí e a pessoa fala, Deus não existe? Por quê? Está dominado pelo ego. Então, qual que é a diferença entre uma pessoa que vive e uma pessoa que sobrevive? A pessoa que sobrevive, ela desencarna ignorante de tudo sobre questão espiritual. Ela vai para o lado de lá, passa a vida inteira sem dar um sim débil ao eu divino. Agora, a pessoa que vive, ela já sabe que tem algo a mais do que essa vida. Então ele vai começar a prezar
e começar a encontrar caminhos na sua mente. Como eu te disse, metade da batalha está ganha quando a gente reconhece essa luta interna que nós vamos ter aí. Mas nós não podemos também esquecer os 10 mandamentos. Se a gente transgredir os 10 mandamentos, nós vamos criar karma. E aí fica difícil a evolução. Uma encarnação é difícil para evoluir? Para compreender que a gente tem que dar um sim débil ao eu maior, ao eu divino, já é difícil pra caramba. Leva uma vida toda. Então, por isso que nós temos que crescer em espírito e verdade. Nós estamos aqui numa união divinista, né, fundada pelo seu Oswaldo Polidoro, que trouxe o Evangelho Eterno de Orações Prodigiosas. Esse Evangelho no mundo, já está no mundo há 80 anos, não é tão novo assim como a gente está aqui no divinismo. Aqui em São Carlos, onde nós estamos, já estão desde 1998. Mas quantas pessoas você vê que querem saber de sabedoria, amor e verdade? A pessoa foge, a pessoa corre, porque está aprisionada ao ego. O ego é poderoso, tem que enfrentar esse ego aí e vencê-lo. Como se vence o ego? Isso aí vai ter que ser feito um grupo de estudo, porque é tem que ser falado muita coisa. Então, aqui é só uma pincelada, porque a gente está em oração agora, tá? E, para terminar, né? O nosso eu verdadeiro, que é a nossa essência, tudo é divino, incluindo o ego. Agora, o ego é só encarregado pela sobrevivência. Fica aí, meu recadinho. Vamos partir